Agora, de volta ao nosso quintal, as reclamações sobre a medida provisória da reoneração, que foi apresentada ali por Fernando Haddad na última semana, surtiram efeito. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve reunir os líderes na próxima semana para decidir se devolve o texto ao Planalto ou se a medida vai tramitar no Congresso. O André Anelli é que volta e vai contar os detalhes dessa história para a gente. Fala, Anelli! Pois é, Evandro, a apuração que está saindo do forno agora, hein? Rodrigo Pacheco ainda não definiu uma data, mas a reunião com líderes deve acontecer entre 8 e 9 de janeiro. Nesse encontro, a pauta principal vai ser a medida provisória enviada pelo governo federal no apagar das luzes do ano passado, prevendo a reoneração gradual da folha de pagamento de 17 setores da economia. Pela nossa apuração, a reunião deve ser viabilizada, mesmo ainda nesse período de recesso parlamentar, por conta da insatisfação da maioria do Senado com essa MP. A medida, a gente relembra, prevê a revogação da lei da desoneração da folha de pagamento, que foi aprovada pelo Congresso e cujos efeitos começam a partir de 1º de abril de 2024. A avaliação é de que a atuação do governo foi uma tentativa de impor a vontade do Executivo aos parlamentares, que pediram a Pacheco que devolva a MP ao presidente Lula, de forma que o texto nem mesmo tenha a tramitação, o início da tramitação lá na casa. Mesmo com essa reação negativa do Congresso e também de setores produtivos, o governo continua alegando que a desoneração da folha de pagamento é inconstitucional e provoca distorções no sistema tributário sem trazer ganhos efetivos à economia, como, por exemplo, a geração de empregos. Então, essa reunião ainda não está definida, mas está já sendo alinhada, Evandro, para acontecer entre 8 e 9 de janeiro, ou seja, na semana que vem, para discutir então essa medida provisória acabando com a desoneração da folha de pagamento. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você. Isso aí está gerando bastante discussão, hein? Vai ou não vai voltar essa oneração da folha de pagamento? O Congresso já deixou bem claro que não quer isso, né? Aí vem o ministro da Fazenda e bota uma medida ali que poderia ser votada ou não novamente para reonerar gradativamente esses 17 setores que já tiveram mais de uma vez a chancela do Congresso Nacional de maneira massiva para a permanência. E agora, hein, Luiz Felipe Dávila? Olha, Rodrigo Pacheco está sendo um diplomata de primeira linha nesse episódio. Por quê? O que ele está dizendo é: vamos devolver essa medida provisória ao governo, para o governo engavetá-la. Porque se o governo insistir em manter essa medida provisória no Congresso, ela vai tramitar e o governo vai ser derrotado e vai criar mais tensão entre o Legislativo e o Executivo. Porque, de fato, a medida provisória tenta anular uma decisão categórica do Congresso, que teve mais de 438 votos. É um total absurdo. O ministro ir contra isso. E o segundo ponto é a banalização das medidas provisórias. Medida provisória é para questões pontuais, emergenciais. As medidas provisórias no Brasil vêm sendo usadas da maneira mais inescrupulosa do mundo. Qualquer coisa é medida provisória. O Congresso acabou de debater a questão da desoneração do setorial. O governo perdeu a votação e tenta fazer também o terceiro turno mandando uma medida provisória. Então, o que Rodrigo Pacheco está fazendo é dando uma saída honrosa ao governo de uma derrota fragorosa que o governo vai sofrer no Congresso se insistir numa medida que colide com a decisão da maioria absoluta do Congresso Nacional. E aí, Piperno? Claro, a medida foi absolutamente equivocada, extemporânea, até porque fere os brios do próprio parlamento. O Congresso decidiu isso por larga margem, então não há por que o governo, em seguida, menos de 2 semanas depois, insistir no mesmo tema. Aí que está a questão. Ou foi uma imensa barbeiragem do ministro Haddad, aliás, do ótimo ministro, ou o governo, na verdade, busca um outro tipo de barganha, porque essa medida provisória, ela, na verdade, traz no seu conteúdo três itens, né? Um deles
é exatamente a volta da tributação ao setor de eventos e tal, que vinha se beneficiando aí de uma série de isenções desde 2020, porque foi, de fato, um setor muito afetado pela pandemia. Mas, como a vida voltou ao normal e os benefícios foram mantidos, então o governo quer, de alguma forma, restabelecer também a normalidade tributária em relação a isso. Então, eu acho que talvez o governo imagine, olha, eu vou lançar os dois para tentar salvar isso aqui. Não sei. De qualquer forma, a medida da desoneração, nesse momento, é um absurdo. E olha, o texto não é ruim. Isso deveria ter sido apresentado, talvez, um mês antes do Congresso votar. Porque aquilo que o governo ficou de apresentar antes da votação e tal, ele não apresentou e está contido nesse outro texto, que traz realmente algumas coisas interessantes. De qualquer forma, acabou o assunto. O Congresso decidiu. E aí, Gani? Pois é, concordo com o que o Piperno falou. Tirando essa hipótese que o Piperno trouxe, é uma grande burrice. Porque, veja, o governo, ele perdeu e perdeu duas vezes, né? Perdeu porque passou a manutenção da desoneração, aí o presidente Lula vetou, se eu não me engano, né? Aí derrubaram o veto, quer dizer... e agora você coloca isso novamente, é do jogo, tudo bem, o Poder Executivo está no direito dele, mas isso vai gerar novamente um desgaste para o Poder Executivo. E qual que é esse desgaste? E que a oposição tem explorado muito bem, que o governo só pensa na arrecadação, só pensa em aumentar imposto. Então é completamente desnecessário, está criando um desgaste para ele mesmo sem nenhuma necessidade. E aí, Dávila? É isso aí que nós falamos. Gera desgaste político, gera desgaste principalmente derrota para o ministro da Fazenda. Então, assim, é tudo muito ruim neste momento em que o governo deveria focar naquela palavra que até hoje é proibida mencionar no governo. Corte de gasto. Não vamos conseguir equilibrar as contas públicas se não houver uma forma criteriosa de reduzir gasto público, penduricalho, privilégio, mordomia. Isso é que precisa ser feito. Chega de entender que a única forma de equilibrar as contas públicas é colocar o pé no acelerador do aumento da arrecadação. Nós não vamos conseguir atingir meta nenhuma com essa estratégia completamente equivocada. Então está na hora do governo fazer uma meia-culpa, recuar e começar a apresentar à sociedade brasileira onde é que é possível cortar gasto público, porque o mato é alto demais. O desperdício de dinheiro público é gigantesco no Brasil. E isso pode ser feito sem nenhum compromisso dos programas que o governo considera prioritária, como Bolsa Família, etc. Então, está na hora de ter um critério para fazer redução de gasto público.